E vamos, meus irmãos, já abrir a palavra do Senhor. Eu vou convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler do 11 até o 17. E o tema, irmãos, da nossa reflexão, da nossa meditação nesta manhã é motivações. Motivações. Vamos ler então a palavra do Senhor, diz, versículo 11: E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos juízo é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Até aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Paizinho amado, obrigado, Pai. Estamos diante da Tua palavra, Deus, e nós te pedimos graça, Senhor, e misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Quando juntos, Deus, vamos meditar na Tua palavra, Pai. Fala-nos, Deus, e edifica-nos para a glória do Teu nome e para a nossa edificação, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem vários tipos de motivação, várias motivações, e analisando aqui rapidamente portanto, a palavra em si, motivação, é algo que nos motiva, não é? Que nos motiva a ação, a fazermos algo, não é? A agirmos de determinada maneira. Existem vários tipos de motivações. Existe, por exemplo, a motivação para nós trabalharmos. Muitas vezes até podemos estar cansados já logo de manhã, mas porque sabemos, irmãos, e necessitamos do nosso trabalho, sabemos que se não formos vamos ser lesados no nosso ordenado, ainda assim nós arranjamos uma motivação, não é? A motivação para trabalharmos muitas vezes é o fator financeiro, não é? Nós precisamos de pagar as nossas contas e, portanto, arranjamos motivação, ou melhor, a motivação é esta, nós termos o dinheiro para podermos fazer a nossa vida. Então, esta é uma motivação. Existe, por exemplo, motivação também para estudar, para um teste, por exemplo. A motivação é precisamente podermos passar neste teste. Existe, por exemplo, motivação para fazer-se ou não dieta. Existe motivação para votar, não é? Hoje é dia de eleições. Existe motivação, uma determinada motivação que leva as pessoas a votarem de uma maneira ou de outra, não é? Portanto, irmãos, as nossas ações, no geral, elas são realizadas com base numa motivação. E nós vemos, irmãos, aqui na palavra do Senhor, neste texto que nós lemos, que havia duas grandes motivações que levavam o apóstolo Paulo a agir como ele agia, a fazer o que ele fazia. E é só nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo para nós percebermos que ele, de facto, era um homem incansável na obra do Senhor. Era um homem que dava tudo o que tinha. Ele entregava-se por completo, de tal forma, irmãos, que muitas vezes ele foi açoitado, ele foi apedrejado, mas, irmãos, nós vemos que nada disto fez com que o apóstolo Paulo parasse de pregar o Evangelho. Ele levava açoites, era apedrejado, era escorraçado de uma cidade, levantava-se e ia para outro lugar. Uma coisa ele sabia, ele não podia parar. Então, meus irmãos, o que é que fazia com que o apóstolo Paulo não parasse e fosse tão zeloso na obra do Senhor? Nós percebemos aqui no versículo 11 que, em primeiro aspecto que ele realça, é o temor do Senhor.
E diz: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Era o temor do Senhor que estava no coração de Paulo, que o motivava a agir da forma como ele agia. A palavra do Senhor lá no Antigo Testamento nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é? Paulo tinha temor de Deus no seu coração. E é importante, irmãos, que nós, como filhos de Deus, também tenhamos temor do Senhor no nosso coração. O temor do Senhor é importante na medida em que Ele nos ajuda a agir de determinada maneira. E eu diria que também é fundamental para nós, para nos inibir, não é? Para nós não fazermos determinadas coisas. Não fazemos por temor do Senhor, não é? Paulo, por exemplo, o temor do Senhor era motivação para ele permanecer pregando com toda integridade. O temor do Senhor era motivação para o apóstolo Paulo, para ele não buscar propriamente na sua mensagem, na sua pregação. A preocupação dele não era agradar aos homens, mas agradar a Deus. Ele não distorcia o evangelho para torná-lo mais agradável, mais tragável ao paladar, aos ouvidos dos homens, porque ele tinha temor do Senhor. E isto é algo importante porque nós, nos nossos dias, infelizmente, há muitos lugares em que o Evangelho é distorcido para torná-lo mais agradável aos ouvidos humanos. Mas, irmãos, o Evangelho por si só, ele é agradável aos olhos humanos. É verdade que ele incomoda. E é natural e é necessário, efetivamente, que ele nos incomode. Não é? Porque ele, irmãos, quando o Evangelho não nos incomoda, é porque alguma coisa está mal. Porque a palavra do Senhor é espelho para a nossa alma. É espelho que nos ajuda a nós nos corrigirmos, a deixarmos coisas para trás. E é necessário que o Evangelho continue a nos incomodar. Por isso, irmãos, infelizmente, em alguns lugares não se prega sobre pecado, sobre esse tipo de coisas, porque não é algo propriamente agradável, não é? É algo que nos incomoda porque nos diz que nós estamos mal e nós não gostamos de ouvir que estamos mal. Mas a palavra do Senhor diz-nos isso, porque Deus nos ama e Ele quer que nós nos corrijamos a cada dia para agradá-lo. Uma segunda motivação, e nesta vamos parar um pouco mais tempo, que o apóstolo Paulo tinha, é que se encontra no versículo 14. Diz a palavra do Senhor: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Esta, eu diria, era a grande motivação do apóstolo Paulo. Aliás, é o assunto transversal de Gênesis a Apocalipse nas Escrituras, é o amor. De tal forma que a palavra do Senhor resume, não é? E Jesus resume a lei em apenas 2 mandamentos e depois resume também em um apenas: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, não é? E portanto, irmãos, nós vemos aqui que o amor de Cristo era também a grande motivação do apóstolo Paulo. Nós vemos ele ser apedrejado, ele ser escorraçado, ele ser açoitado. Por que ele não parava? Por que ele prosseguia? Por que ele seguia adiante? Era por causa do amor de Cristo, que o constrangia, que o impelia, não é? E o que é que significa constranger? Constranger significa pressionar. O Evangelho, o amor de Cristo pressionava o apóstolo Paulo a agir de determinada maneira. O amor de Cristo impelia também o apóstolo Paulo, ou seja, levava-o a agir. E esta, meus irmãos, também deve ser a nossa grande motivação. A motivação de cada um de nós. Agirmos, servirmos a Deus, orarmos, meditarmos na sua palavra. A motivação, irmãos, para nós cantarmos, para nós tocarmos, para nós pregarmos, acima de todas as coisas tem que ser o amor de Cristo. A motivação para nós ajudarmos o próximo, a motivação, irmãos, para nós cumprirmos aquilo que está na palavra do Senhor tem que ser, acima de todas as coisas, o amor de Cristo que nos constrange, o amor de Cristo que trabalha no nosso interior, o amor de Cristo que vai moldando o nosso coração e que nos impede de ficarmos parados diante daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, que esta seja a nossa grande motivação, o amor de Cristo. Entretanto, irmãos, nós vemos que existem motivações erradas.
Em todo lado existem motivações erradas. Nós podemos ter, por vezes, motivações erradas. E, irmãos, é tão fácil. Eu tenho estado a refletir sobre isto durante a semana. É tão fácil nós fazermos até mesmo o que é correto, começarmos a fazer o que é correto por uma motivação certa, mas durante o percurso ou durante a nossa vida, continuarmos a fazer o que é correto, mas com uma motivação errada. Nós podemos abrir rapidamente, já vamos voltar aqui à segunda carta aos Coríntios. A primeira carta que Paulo escreveu, ou pelo menos que temos aqui nas escrituras de Paulo à igreja em Corinto, portanto, primeiro aos Coríntios, capítulo 13, um texto bem conhecido de todos nós. Primeiro aos Coríntios 13, e apenas o versículo 1. A palavra do Senhor nos diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, outra tradução diz como metal que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu fale a língua dos homens, e Paulo depois, mais abaixo, vai dando vários exemplos, ainda que eu profetize, não é? Ou seja, no fundo Paulo está a dizer, eu faça o que fizer, se eu não tiver a motivação certa, isto não serve de nada. Não tem proveito algum. E Paulo está a escrever para uma igreja, a igreja em Corinto, no princípio da primeira carta aos Coríntios, nós vemos que naquela igreja estavam em vigor, em operação, em atividade, todos os dons espirituais. Mas havia um grande problema na igreja em Corinto. É que eles agiam, a motivação que os levava a buscarem os dons espirituais, que é algo correto e é algo bom, não é? Mas a motivação que estava por detrás deles era uma motivação, irmãos, meramente humana, não é? Eles, portanto, buscavam para se sentirem melhores do que os outros. Eles falavam em línguas porque achavam que eram melhores do que os outros. Eles buscavam, irmãos, os aplausos para si mesmos. E isto faz-nos lembrar também aquilo que acontecia e que Jesus retrata no Novo Testamento com os fariseus. Os fariseus, irmãos, eles colocavam-se nas esquinas das praças, onde mais pessoas passavam, não é? As esquinas das praças. A palavra do Senhor nos diz que eles chegavam ao ridículo de maquilharem o rosto para parecerem com o rosto mais pálido, de forma a parecer que tinham jejuado e que estavam a jejuar há muito tempo. Então as pessoas olhavam para eles, uau, está ali um homem espiritual, que busca Deus, que ora muito. E eles sentiam-se todos vaidosos, não é? Eles oravam efetivamente, mas tudo aquilo, irmãos, era com uma motivação errada. Buscavam a Deus, mas tudo aquilo com uma motivação errada. Os irmãos reparem que orar é certo. É certo, a palavra do Senhor ensina-nos e insiste que nós oremos e busquemos a Deus, que nós leiamos a palavra do Senhor, que nós jejuemos, que nós sejamos, irmãos, efetivamente, e é uma bênção. Os dons espirituais são uma bênção e preciosos para a igreja de Jesus Cristo. Contudo, irmãos, tudo isto e todas as coisas que nós fazemos, irmãos, deve ser com a motivação certa, pela motivação certa, e a motivação certa é o amor de Cristo, não é? Esta tem que ser a nossa motivação. Temos também, irmãos, o exemplo em Filipenses, por exemplo, quando Paulo estava preso na sua casa em Roma, portanto, Paulo, naturalmente, era um pregador muito conhecido e admirado, naturalmente, por causa do seu ministério. Mas quando ele estava preso, irmãos, alguns outros pregadores ficaram felizes. É a nossa oportunidade. Agora nós vamos tomar o espaço do apóstolo Paulo, não é? Os irmãos, reparem como é que é tão fácil, por vezes, nós fazermos o que é correto. É correto pregar o Evangelho, mas a motivação facilmente pode mudar. A motivação daqueles pregadores, irmãos, passou a ser fazer ciúmes a Paulo,
serem mais famosos, mais conhecidos que o apóstolo Paulo, não é? E Paulo diz lá na carta aos Filipenses, no capítulo 1, é verdade que muitos pregam por inveja, por ciúmes, tentando causar-me ciúmes, mas é tão bom, os irmãos depois poderão ler em casa, nós vemos a resposta do apóstolo Paulo, eu não me preocupo com isso. Eles procuram incomodar-me com isso, mas isto não me incomoda nada. O que me importa é que o Evangelho de Jesus Cristo seja pregado. É que o amor de Deus seja conhecido. Paulo estava preocupado era com a doutrina, se a doutrina está correta, se aquilo que eles estão a pregar está correto. O que me importa é que Cristo seja pregado, sou eu, se outro, que Cristo seja pregado, que esta seja também, irmãos, a nossa motivação onde quer que nós estivermos e o que é que estivermos a fazer, não é? Olha, está ali o meu irmão, é ele que está a cantar, o que importa é que Cristo seja glorificado, é o meu irmão que está a tocar, o que importa é que Cristo seja glorificado, a minha motivação é que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado, acima de todas as coisas. Então, irmãos, que o nosso amor, que o amor de Cristo efetivamente nos possa impelir, nos possa constranger a agradarmos a Deus e a fazermos aquilo que Deus quer de nós. Irmãos, ainda falando a respeito de motivações erradas, hoje em dia existe algo em alguns lugares e que foi chamado por alguém por teologia do coaching, que está em voga em alguns lugares. É uma nova moda, não é? Os irmãos sabem que quando a motivação muitas vezes é errada, é necessário estar constantemente a inventar modas, novidades para motivar as pessoas. Quando a motivação está errada, nós vamos sempre ter que inventar coisas, novas doutrinas, não é? E por isso é que eu digo, irmãos, é tão fácil por vezes nós trocarmos a motivação, não é? Mudarmos a motivação. Quando a motivação está errada, não importa, irmãos, se colocam mais umas luzes, menos umas luzes, ou se muda isto, aquilo. Há pessoas que por vezes, irmãos, julgam que a motivação está nas coisas exteriores. Mas a nossa motivação é bom. Termos um lugar mais agradável, nós, graças a Deus e graças também, irmãos, a todos os irmãos que têm contribuído financeiramente, que em orações e tudo mais, lá no Laranjeiro, agora temos, graças a Deus, melhores condições, não é, para estarmos a cultuar a Deus. Mas, irmãos, eu lembro-me muito, porque foi um tempo difícil lá com os irmãos. Antes era complicado, no inverno, espaço muito frio, muito frio. Irmãos, havia cultos em que eu olhava para os irmãos, principalmente os mais idosos, sentia mesmo um peso no coração, não é? Mas eu louvo a Deus, irmãos, por aqueles irmãos, porque foram fiéis ao Senhor. E acredito que a motivação era o amor de Deus, não é? E no verão, calor, muito quente, aquele teto, irmãos, o calor lá dentro, muito quente. Mas, irmãos, lá estavam, não é? Por amor ao Senhor. Então, irmãos, a nossa motivação tem que ser o amor a Cristo, acima de todas as coisas. E por vezes nós somos tentados a julgar que as coisas exteriores, elas podem ajudar, não há impedimento nenhum, mas a motivação tem que continuar a ser acima de todas as coisas, o amor de Cristo, acima de todas as coisas. Então, hoje, irmãos, existe a chamada teologia do coaching. O coaching é usado nas empresas para motivar, é muito usado nas empresas para motivar os trabalhadores. E aqui uma rápida definição de coaching: é um método de desenvolvimento humano que tem como objetivo acelerar resultados através do desenvolvimento de habilidades, descoberta de novas competências e aprimoramento de capacidades, agindo no nível neurológico, psicológico, emocional e comportamental. Podemos ter algumas reticências em relação a isto, mas, irmãos, isto feito lá nas empresas não há grande problema, não é? Nem em algum de nós participar em algum evento destes na sua empresa, no seu local de trabalho, não é? Que visa, irmãos, tirar maior produtividade dos seus trabalhadores. O problema, irmãos, é quando muitas vezes nós, homens, não é? Queremos importar esses conceitos e misturá-los com o Evangelho de Jesus Cristo. Aí não dá bom resultado, porque muitas vezes o Evangelho é distorcido.
Então, a teologia do coaching procura motivar a pessoa com base no seu potencial também, não é? Deus passa a ser, mesmo que a pessoa não se aperceba ou que eles não digam verbalmente, mas Deus passa a ser apenas um agente que ajuda a pessoa a atingir o seu potencial. A pessoa tem o potencial dentro de si, e se os irmãos analisarem, não sei em que medida os irmãos estão expostos a mensagens, algumas que são pregadas por aí, não é? Mas irmãos, se analisarmos algumas dessas mensagens, nós facilmente percebemos isto, não é? Que o que se procura é motivar as pessoas a desenvolverem o seu interior, a sua capacidade. O que dizem é temos que tirar de dentro da pessoa a sua capacidade. Tu consegues, não é? A capacidade está dentro de ti, e no fundo Deus é apenas um agente que vai ajudar a pessoa a tirar esta capacidade e chegar a atingir o seu potencial. Isto é contrário ao Evangelho, porque a palavra do Senhor não nos diz que nós temos um potencial dentro de nós e que precisa de ser extraído com a ajuda de Deus. O que Jesus nos diz é: sem mim nada podeis fazer, não é? O que a palavra do Senhor nos mostra é que nós dependemos de Jesus. O apóstolo Pedro diz: para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras da vida eterna? O potencial está em Deus, e é a graça dele, é a capacidade dele sobre nós que nos poderá fazer, ajudar a fazermos a sua vontade e o seu propósito, e não o contrário, Irmãos, é verdade, de alguma forma, este evangelho pregado desta forma, não é? Resulta, a pessoa sente-se melhor, é verdade. Por isso, alguns desses lugares continuam com muita gente. As pessoas sentem-se melhor, fazem as pessoas sentirem-se melhor, não é? Porque é diferente nós dizermos: tu és um pecador e precisas te arrepender dos teus pecados, não é? Do que dizermos: não, tu és fantástico, tu tens um potencial enorme, que tu precisas de tirar este potencial. Isto faz a pessoa sentir-se muito melhor, não é? Faz a pessoa sentir-se melhor. Mas irmãos, é uma motivação, leva a pessoa a motivar-se de facto, mas é uma motivação insuficiente, incapaz, e é uma motivação passageira. Não é esta motivação que Deus quer de cada um de nós. A motivação que Deus quer para cada um de nós é o amor de Cristo. Nossa irmã Andresa falava e orava pela igreja perseguida, não é? Muitos irmãos até hoje, ao longo da história do cristianismo, muitos têm dado a sua vida por amor a Cristo. Nenhuma outra motivação poderá fazer uma pessoa a dar a sua própria vida senão o amor de Cristo. No islamismo, por exemplo, é verdade, eles têm também os seus mártires. É interessante porque uma das motivações que eles usam para levar a pessoa, efetivamente, também a dar a sua vida, é que, no caso dos homens, não é? Que vão ter, não sei quantas virgens lá no paraíso, são 12, são... Com todo respeito, não é? Porque a ideia não é ridicularizar a fé, mas, irmãos, nós percebemos como é que é uma motivação tão humana, uma motivação tão superficial. 12 virgens no paraíso. A nossa motivação para darmos a vida por Cristo é o amor de Cristo. É o amor de Cristo. O versículo 14 do capítulo 5 da segunda carta continua dizendo: julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Então, irmãos, nós precisamos, nós conhecemos, nós entendemos o amor de Cristo na cruz. É na cruz que nós encontramos e que nós compreendemos o amor de Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós, principalmente aqueles que já estamos há mais tempo, que já seguimos e servimos a Deus há algum tempo, olhamos para a cruz, e já tenho dito isto algumas vezes, e a tendência é, de alguma forma,
ficarmos indiferentes à cruz, porque é assim que o ser humano funciona, não é? Nós habituamos-nos às coisas, temos as coisas como garantidas muitas vezes, mas irmãos, não devemos e temos que lutar contra isto, que nós continuemos a olhar para a cruz, compreendendo o amor de Deus, compreendendo, irmãos, aquilo que ela simboliza e aquilo que ela significa, aquilo que Jesus Cristo fez. Na cruz, Jesus demonstra o seu amor por nós. A palavra do Senhor nos diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, irmãos, quando nós olhamos para a cruz, nós devemos compreender que era o nosso lugar. Éramos nós que lá deveríamos estar. Nós devemos compreender, irmãos, quando olhamos para a cruz, quando olhamos, irmãos, e imaginamos Jesus Cristo cheio de sangue, morrendo naquela cruz, irmãos, carregando a ira de Deus, porque foi o que Jesus levou na cruz, a ira de Deus. Isto nem sempre falamos, mas é algo que as Escrituras nos mostram, a ira de Deus contra o pecado, porque Deus é santo. Quando compreendemos estes conceitos, a santidade de Deus, quando compreendemos, irmãos, o nosso pecado, só assim é que nós podemos compreender o amor de Deus. Por vezes nós queremos trocar, não é? E por vezes temos também aquela imagem do amor. É verdade, a sociedade fala muito de amor. Nós encontramos amor nas músicas e até no meio secular, músicas, filmes, novelas, tudo por aí. Muito se fala no amor. Mas, irmãos, o verdadeiro amor, o amor que a palavra do Senhor nos mostra, é deste amor que estamos a falar, não do amor que se fala aí fora. Mas, irmãos, para nós entendermos o amor de Deus, é preciso primeiro entendermos a santidade de Deus. Não é? Porque, por vezes, temos um conceito de santidade, da santidade de Deus errado. Deus é santo e o facto de Ele ser santo significa que Ele não tolera absolutamente nada de pecado. Ele é implacável contra o pecado. É por isso, irmãos, que muitas vezes nós vimos nas Escrituras a manifestação de Deus, da ira de Deus contra o pecado, e ficamos, uau, como é que é possível? E ainda nos sentimos quase que injustiçados. Como é que Deus foi capaz de fazer aquilo? Não é? Irmãos, Deus é santo. Aquilo, por exemplo, quando vemos quando o povo levava a arca de volta a Israel e os bois tropeçam e Uzá coloca a mão sobre a arca para a arca não cair e ele é fulminado naquele instante na presença do Senhor, ele morre naquele instante. Temos muitas vezes a reação de Davi: ai, como é que é possível, Deus? Como é que tu fizeste uma coisa dessas? Irmãos, eles desobedeceram a palavra do Senhor. A arca não era para ser carregada em cima de bois. Não é? Irmãos, e devemos compreender que aquilo que aconteceu com Uzá era aquilo que nos devia acontecer a cada um de nós, pelos nossos pecados. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, nem sempre age desta forma. Mas por quê? Por que devia acontecer daquela forma? Porque Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. Quando nós compreendemos a santidade de Deus, primeiro precisamos compreender a santidade de Deus, precisamos compreender também quem somos, a pecaminosidade humana, a distância que estamos de Deus, e só depois é que nós podemos compreender o amor de Deus. Porque este Deus que é santo é amor também, não é? E Ele, para estar conosco, dar-nos a oportunidade de estarmos diante da sua presença, Ele derramou a sua ira contra o pecado. Essa ira contra o pecado foi derramada sobre Jesus Cristo, na cruz. Por isso é que na cruz nós compreendemos o amor de Deus por cada um de nós. Foi por mim, foi por cada um de nós que Jesus Cristo morreu na cruz. Então, era isso que o apóstolo Paulo compreendia ao olhar para a cruz, não é? Por isso ele diz: o amor de Cristo me constrange, porque Ele morreu por mim. Eu compreendo o seu amor por mim, já que Ele deu tudo por mim. O que me resta
é ser constrangido. Eu sou constrangido pelo seu amor. Eu não posso mais viver a vida que eu vivia anteriormente por amor a Cristo. Eu vou viver uma nova vida. E vimos, irmãos, chegamos ao versículo 15, que nos fala efetivamente da motivação para viver. Versículo 15 diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando nós compreendemos o amor de Cristo e somos impelidos, somos constrangidos pelo amor de Cristo, nós passamos a viver já não para nós mesmos, mas para Cristo. Compreendemos que ele morreu por todos. Ele morreu para nós vivermos uma nova vida. Ele morreu por nós. Esta é a motivação para vivermos para Ele. Compreendendo, irmãos, o amor de Cristo, torna-se, e vivendo o amor de Cristo, não é? Compreendendo e vivendo o amor de Cristo, torna-se muito mais fácil, já não são necessários esse tipo de motivações, não é? Motivação exterior, a motivação em que nós estamos constantemente a insistir, não é? Com as pessoas e irmãos, todas essas motivações erradas de que nós falamos anteriormente e outras que existem, motivações erradas, elas acabam por ser desnecessárias. Por quê? Porque nós temos uma maior motivação: o amor de Cristo. Então, meus irmãos, se nós muitas vezes nos sentimos desmotivados para buscar a Deus, para orar, para meditar na sua palavra, que nós possamos pedir em oração: Senhor, aumenta o meu amor por Ti. Senhor, até antes disso, Senhor, eu quero compreender melhor o Teu amor por mim. Quero compreender melhor o Teu amor por mim. Eu quero, Senhor, crescer no meu amor por Ti. Não é? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, diz: porque nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo experimentou o amor de Deus na sua vida, não é? De tal forma que ele dizia: a perseguição não me pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é? A angústia, a dor, nenhuma criatura me poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, nós por vezes, quando vemos e ouvimos alguém, e por vezes acontece, não é? Eu aqui, graças a Deus, acho que não conheço nenhum caso, mas por vezes acontece, irmãos, por vezes pessoas dizerem: eu já não vou mais à igreja porque ninguém me cumprimentou. Qual é que é a motivação desta pessoa para vir à casa do Senhor? É o amor de Cristo que o constrange? Porque se for o amor de Cristo, irmãos, essas coisinhas não têm nenhum valor. Não têm nenhum valor. Porque é o amor de Cristo que nos constrange a servi-lo, a buscá-lo, a estar a seus pés. É o amor de Cristo. Então, meus irmãos, que nós possamos a cada dia fazer esta oração e possamos viver uma nova vida com Cristo. Diz o versículo 17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, temos uma nova vida em Cristo Jesus. As coisas antigas já passaram. Por quê? Porque passamos a viver não para nós mesmos. Antigamente nós vivíamos para nós mesmos, vivíamos para satisfazer a nossa própria vontade, os nossos deleites, mas agora passamos a viver uma nova vida, cuja motivação principal é o amor de Cristo que nos constrange, não é? O amor de Cristo, o seu amor demonstrado na cruz. Este amor então que nos constrange a cada dia. Então, meus irmãos, possamos viver uma nova vida a cada dia por amor a Cristo. Que seja este amor, a compreensão do amor de Jesus na cruz, que nos leve, que nos motive a termos maior comunhão com Deus, a deixarmos a vida do passado, não é? A deixarmos
a mentira, a deixarmos de falar aquilo que não, falar mal dos outros, aquilo que não edifica, a termos, irmãos, verdadeiramente uma nova vida por amor a Cristo. Não é? Porque compreendemos o seu amor e queremos viver por causa do seu amor uma nova vida com Cristo na nossa vida, não é? Então, meus irmãos, que assim seja, que esta seja a nossa motivação. Quando temos esta motivação, irmãos, eu diria que nada nos pode parar. Nada nos pode parar. Porque o apóstolo Paulo, já citei há pouco, diz lá em Romanos, não é? O que é que me poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Não é? Nada nos poderá separar. Estamos juntos dele por causa do seu amor. O seu amor é que nos atrai, o seu amor é que nos constrange, é que nos impele. É o amor de Cristo. E a minha oração, irmãos, é que cada um de nós possamos crescer, em primeiro lugar, na compreensão do amor de Cristo. E em segundo lugar, que é depois automático, não é? Quando nós compreendemos o amor de Cristo por nós, a consequência natural disto é que nós vamos passar também a amá-lo mais. E se amamos a Cristo mais e mais, vamos passar também a amar o próximo. Os irmãos, reparem como é que isto, uma coisa vai desencadeando outra, não é? Compreendemos, o fundamental é compreendermos a cada dia mais e mais o amor de Deus por nós, demonstrado na cruz. E quando compreendemos o amor de Deus por nós, naturalmente vamos amá-lo mais. Se amamos mais a Deus, também amamos o próximo. Amamos aqueles que estão à nossa volta. A nossa vida vai mudando. Vamos falando de forma diferente. Vamos aprendendo a ficar calados quando temos que ficar calados, não é? E vamos aprendendo, irmãos, vamos deixando que o seu amor nos transforme e que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Amém?